E é esse tempo aqui, o tempo que flui do relógio. E também através da palavra kairos. E essas palavras, apesar de serem traduzidas para a língua portuguesa como tempo, elas têm significados diferentes. Por quê? Porque o tempo Cronos é o tempo que roda aqui no nosso relógio, é o nosso tempo. Mas o kairos é um tempo, como se diz assim, um momento certo de Deus agir. Então, às vezes você está andando no seu tempo, que é o tempo Cronos, e você está querendo que Deus haja no seu tempo. Mas Deus, Ele só vai agir quando chegar o kairos, o tempo certo, o momento dele agir, o momento dele estabelecer a vontade dele sobre a sua vida. E é por isso que muitas vezes nós ficamos confusos. Muitas vezes nós, ao esperarmos, ao termos a expectativa das coisas, nós acabamos o quê? Ficando paralisados. E eu quero dizer uma coisa aqui. Talvez muitos de vocês entraram aqui nessa tarde e vocês estão vivendo um tempo de paralisia, um tempo de estagnação. Parece que enquanto algumas coisas não acontecerem na sua vida, a sua vida não anda. Parece que passa o tempo e passa o tempo e passa o tempo e a sua vida ela continua no mesmo lugar. Eu não sei se você já teve essa sensação, eu já tive. Mas olha, a gente já está aqui quase na metade do mês de fevereiro, não é? O mês de março vai terminar e o primeiro trimestre do ano a gente já vai concluir aqui. O tempo está passando e às vezes nós temos essa sensação de estagnação. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não para, quem para somos nós. Diga assim: Deus não para. Deus não para. Nós paramos. Nós paramos. Fale para o seu irmão: Deus não para. Deus não para. Quem para é você. Diga para o seu irmão: Deus não para. Quem para sou eu. Sabe o que a Bíblia fala? O salmista diz assim: que aquele que nos guarda, ele não dorme. Meu irmão, Deus, Ele não é carnal que nem você. Quem já ficou virado aqui uma noite, 2 noites, 3 noites? Quem já ficou? Mas chega uma hora que você tem um limite. É ou não é? Sim ou não? Sim, sim. E aí você fala assim: eu tenho que parar aqui, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, eu tenho que recuperar. Você para, você tem limites. Na sua carne existem limites. Mas o Deus que nós servimos é um Deus ilimitado. A Bíblia fala que aquele que nos guarda, ele não dormita. Ou seja, enquanto às vezes nós estamos dormindo, Deus, ele continua trabalhando. Ah, pastor, mas Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Meu irmão, o Deus Todo-Poderoso, Ele não precisa de descanso. Ele não é um Deus humano, Ele não é um Deus carnal. Aquilo que Deus fez na criação, Ele estava mostrando para nós um padrão de comportamento. Por quê? Porque quando alguns ciclos da nossa vida se cumprem, nós precisamos parar e contemplar aquilo que foi estabelecido por Deus. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele trabalha continuamente. Agora mesmo você está aqui ouvindo essa palavra e Deus está trabalhando. Agora mesmo nós estamos aqui e Deus está curando, Deus está ministrando. Existem anjos do Senhor tocando na sua vida. Agora mesmo nós estamos aqui e o Senhor está agindo na nossa casa. Por quê? Porque o Senhor, em todo o tempo, Ele está trabalhando. Só que Ele está trabalhando as coisas certas no tempo certo. Talvez Ele não está trabalhando da forma que você queira que Ele esteja trabalhando, mas Ele está trabalhando da forma que Ele precisa trabalhar. Sabe por quê? Porque os seus pensamentos e o seu coração tem uma ideia das coisas, mas Deus, Ele consegue enxergar
e compreender coisas que você não consegue compreender. Mas uma coisa nós precisamos ter a certeza aqui no nosso espírito, que é a seguinte: ainda que eu não esteja entendendo, ainda que eu não esteja compreendendo, eu não vou abrir mão da minha posição de fé em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ou seja, ainda que o Senhor me mate, eu vou continuar crendo. É como aquela mulher cananeia. A mulher cananeia, ela chega e ela se aproxima de Jesus. Esse texto, ele tem um contexto bem legal, porque Jesus ele estava cansado. E Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E às vezes nós nos sentimos cansados também. Não existem super-homens e super-mulheres. Às vezes nós ficamos com a mente cansada. Quem já se sentiu assim? Você quer ficar sozinho, sem barulho, sem pessoas ali na sua orelha. Quem já se sentiu assim? Ah, então eu não estou falando aqui com extraterrestre. E Jesus, ele estava vivendo um contexto assim. E ele arruma uma casa para que ele pudesse entrar e ficar ali tranquilo, comendo com os 12. Porque, perceba uma coisa, todas as vezes que você vê a palavra mesa na Bíblia, a mesa, ela simboliza algo, ela ilustra algo. A mesa é um lugar de comunhão. Então, Jesus, ele queria pegar aquele tempo e ter comunhão. Ele vem assim, de uma rotina. Ele havia curado muitas pessoas. Ele estava caminhando muitos dias. E ele queria ali parar um pouquinho com os discípulos. E quando ele entra ali naquela casa, para ter comunhão com os discípulos, aparece ali uma mulher estranha e uma mulher estrangeira. Ou seja, naquele momento não era para ela estar ali, mas ela se aproxima de Jesus. E Jesus, ele de uma certa forma, ele faz com que aquela mulher, ela seja o quê? Tocada na vida dela. Porque Jesus, ele tenta falar assim: olha, dá licença, porque eu vim aqui somente para as ovelhas de Israel. Mas aquela mulher, ela olha para Jesus e ela fala assim para Jesus: Jesus, mas até mesmo os cães, eles comem daquilo que cai das mesas. E quando Jesus, ele olha para aquela mulher, ele fala assim: olha, a sua fé, ela tocou a minha vida. E por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a gente tem uma ideia sobre Deus, ele estar nos abençoando ou não estar nos abençoando. Eu vou contar uma história aqui para você. Havia um jovem que ele tinha sido rejeitado pelos seus pais. E tudo aquilo que ele fazia não conseguia dar certo. Mas de uma certa forma ele sempre buscava, ele sempre estava correndo para buscar o quê? Para provar o valor dele para os pais dele. E um dia ele saiu de casa e ele olhou assim para a mata e ele viu um peru. E ele falou assim: olha, eu vou caçar esse peru. E ele saiu correndo. Correu mais ou menos
1h30 atrás daquele peru. Até que, por exemplo, assim, ele conseguiu caçar aquele peru. E quando ele conseguiu caçar, ele falou: Senhor, agora Deus me abençoou. Agora Deus me ajudou. Olha como Deus é bom para mim. Por quê? Porque Ele fez para mim aquilo que eu queria que Ele fizesse para mim. Então Deus é bom. Deus é bom. E aí ele sai. Ele pega aquele peru, põe nas costas e sai desfilando pela cidade. E todo mundo que olha para ele assim, olha com um ar assim de orgulho. E ele fala: agora as pessoas elas estão tendo orgulho de mim, porque eu fiz algo notório na minha vida. Mas aí, o que acontece? Quando ele está caminhando, alguns homens param e perguntam assim: como que você caçou? E ele fala: não, eu corri, eu persegui pelo meio das matas, e eu pulei, eu peguei. Eu expliquei aqui para vocês uma vez, né? Como um rapaz, uma vez, eu estava no carro, ele explicou para mim que ele caçou uma onça negra. E sabe como ele caçou? Era dois. Um ficou assim, ó, distraindo ela, e ela ficou olhando. Aí o outro deu a volta e pulou em cima dela e pegou ela no pescoço. Assim. Sabe essas histórias de caminhoneiro, né, meu irmão? Mas aí ele contou aquela história. E aí, de repente, ele estava passando assim. E ele falou assim: eu tenho uma moeda aqui no bolso. Eu queria tanto encontrar algum mendigo na rua, porque agora que eu sou bom, eu sou famoso, eu quero fazer um ato de generosidade para mostrar para todo mundo. Aí ele encontra um mendigo na rua e dá a única moeda que ele tem. Agora ele está cheio assim, falou assim: agora eu conquistei, eu sou uma pessoa reconhecida. Só que quando ele está quase chegando em casa, encostam nele 3 meninos e de repente, sem que ele perceba, eles tomam o filho dele e levam o filho embora. E aí ele vai do céu ao inferno em 1 minuto. Porque agora eu sou um desgraçado, agora eu sou um rejeitado, e o Deus que me amava tanto, agora Ele não me ama mais. Sabe por quê? Porque simplesmente uma coisa que eu queria muito, Ele não fez. E por que eu estou contando essa história para vocês? Não é uma história que eu criei, é uma história num livro. Porque nós somos exatamente assim. Quando Deus te abençoa, quando Deus faz aquilo que você quer, quando Ele te dá aquilo que deseja o seu coração, você é o homem mais feliz, a mulher mais feliz da face da terra. Mas quando Deus não faz o que você quer, sabe quem nós somos? Nós somos as pessoas rejeitadas por Deus, porque Deus não me ama. Se você for medir o seu amor, o amor que Deus tem por você, em cima daquilo que Ele faz ou Ele não faz, você ainda não conhece o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não te ama por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer, mas Ele te ama por aquilo que você é. As pessoas, elas te aceitam ou não te aceitam por aquilo que você faz, mas Deus, Ele te aceita e não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. O Deus que nós servimos é o Deus que, quando o filho pródigo ele voltou, o pai, ao invés de fugir dele, ele vai ao encontro do filho, mesmo sabendo que o filho tinha feito algo de errado. Porque Deus, Ele não nos mede por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Mas sabe quem que se mede assim? Nós mesmos. Nós mesmos nos medimos assim. E eu posso te dizer uma coisa: nós somos assim. Você só vai reconhecer alguém que te ama quando essa pessoa faz aquilo que
você quer, então essa pessoa te ama. Mas quando uma pessoa ela não faz aquilo que você quer, aí você vai falar, essa pessoa não me ama tanto assim. O nosso padrão de amor é um padrão fundamentado em trocas. Um escritor ele escreveu assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu isso a Deus. Ou seja, nós também criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Porque, às vezes, porque nós somos assim, nós temos esse coração, nós pensamos que Deus, Ele também é assim. Um Deus que, quando Ele nos aprova, Ele, aqui eu tomo o seu peru, toma aqui o seu troféu. E quando Ele nos rejeita, Ele tira o pirulito das mãos da criança. O Deus que nós servimos, Ele não é assim, meu irmão. Ele é um Deus que, até mesmo na dor, Ele está liberando o seu amor para as nossas vidas. Ele é um Deus que, até mesmo quando existe perda, Ele está liberando o seu amor sobre as nossas vidas e nos ensinando algumas coisas. Olha, a nossa vida, ela não é construída do dia para a noite. É uma trajetória, meu irmão. É uma história. Ou seja, hoje eu preciso ser alguém diferente do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser alguém diferente de que eu sou hoje. Não a ponto de eu ter uma variação de humor ou uma variação emocional. Eu não estou falando de uma dupla personalidade, mas eu estou falando de uma transformação interior que faz de mim a cada dia um novo homem e uma nova mulher. Amém. Amém. Mas o que a gente precisa entender? Olha para a vida de José. José, ele era um menino, um jovem, que estava saindo da fase da adolescência, com 17 anos. Então, é até natural que ele fosse orgulhoso, que ele fosse imaturo emocionalmente. Meu irmão, eu casei com 20 anos, e hoje eu vou fazer 13 anos de casado. E quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, mas que loucura, onde eu estava com a cabeça? Eu fui casar com 20 anos, eu não tinha estrutura nenhuma para isso. Mas olha que coisa, o dia de ontem me trouxe até o dia de hoje. E hoje, eu tenho tantos jovens aqui, que eu posso aconselhá-los, fruto do quê? Da minha própria experiência de vida. Então, o que eu aprendo? Que Deus não desperdiça nada. Deus, Ele usa tudo. Ele usa as dores que nós tivemos, Ele usa as perdas que nós tivemos, Ele usa os fracassos que nós tivemos. Para quê? Para que o amor dele se cumpra em nós. Aleluia. Então José, ele, na verdade, era um menino ainda. E ele é vendido pelos irmãos dele de uma forma brutal, como escravo para o Egito. Ele é colocado no fundo do poço. Ele então chega no Egito como um escravo. E ali ele começa a trabalhar. E então, quando as coisas começam a melhorar, ele estava agora subindo de cargo. Ele era escravo, mas era tipo um escravo primaz. Aí, né? Então ele estava subindo. Quando as coisas estavam indo bem, sabe o que acontece, meu irmão? Chega a esposa do chefe dele, né? E começa a dar em cima dele. E chega e fala assim, não, porque você precisa vir aqui comigo e tudo mais. E José, meu irmão, além de jovem, não é verdade? A testosterona dele estava lá nas alturas.
Sim ou não? Sim. Isso é algo físico. Ele estava carente porque ele não tinha família nenhuma lá. Ele era sozinho. Então, justamente na fraqueza dele, aquela mulher, ela quer entrar. E José, ele foge, ele fala, não. É o que eu costumo falar para os meninos, né? Eu falo assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas da diaba você sai correndo. É verdade, está na Bíblia. E aí, ele sai correndo. Só que quando ele sai correndo, aquela mulher segura as vestes dele. Eu não sei se tem essa... Quando eu pensei que as coisas iam começar a andar, agora está tudo errado, Deus está me punindo. Que Deus é esse? Aí José, ele é lançado na prisão. E ele fica lá. Aí ele, olha José. José, ele começa lá como prisioneiro, daqui a pouco ele se transforma em um prisioneiro primaz. Ele tinha a bênção da primazia sobre ele. A Bíblia fala que José, ele adquiriu confiança até mesmo na prisão. E de repente ele está lá um dia e chega na prisão o copeiro e o padeiro do rei, Faraó. E eles têm sonhos. E José interpreta os sonhos dele. Ele fala para o padeiro, você vai morrer. E para o copeiro, você vai ser restituído no seu cargo. Mas quando você chegar lá, lembra de mim. Olha que legal. Ele fala, agora está tudo no papo. Porque ele vai voltar lá. E quando ele chegar lá, ele vai se lembrar de mim. Quem sabe ele não me arruma um serviço de faxineiro. Eu já tenho a bênção da primazia, você é um faxineiro primaz na casa de Faraó. Ô meu irmão, melhor ser faxineiro lá em cima lá, do palácio de Faraó. Ô irmão, imagina uma coisa, a gente às vezes sai aqui do Brasil, que é um país de terceiro mundo, sim ou não? Sim. E a gente vai trabalhar lá na América ou na Europa de faxineiro e ganha mais do que a gente ganha aqui no Brasil, sendo um advogado, meu irmão. É ou não é? Sim ou não? Sim. Eu fui numa churrascaria uma vez na América e o rapaz, o senhor estava cortando a carne lá para mim e a gente começou a conversar com ele. Ele falou, ó, eu era advogado lá no Brasil, vim aqui para ser garçom aqui. E aqui a minha vida é muito melhor. Então imagina José, dentro do palácio de Faraó, lá estava com a vida garantida. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus tem o tempo e o modo certo. Sabe quanto tempo passa mais? Fale para o seu irmão, 2 anos. 2 anos. Parece que José está esquecido lá no calabouço. Parece que, meu irmão, agora ele vai apodrecer ali, vai morrer ali. Parece o sistema prisional brasileiro, meu irmão. Tem gente lá presa que não sabe nem por que está lá mais. Está esquecido lá. Mas posso falar uma coisa? A Bíblia fala que pode até mesmo um pai ou uma mãe esquecer do seu filho. Todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. A Bíblia fala lá em Isaías, como posso eu me esquecer de vós, se te tenho gravado aqui na palma das minhas mãos? Como que Deus pode esquecer de você? Se Ele te sonda e te conhece, Ele te sonda por trás, por diante, por cima, por baixo, no interior, Ele te criou, Ele te formou. Quando você era uma massa informe no ventre da sua mãe, o Senhor já te conheceu, já te chamou pelo seu nome e já escreveu num livro todos os dias da sua vida, antes que nenhum deles ainda existisse, meu irmão. Como que Deus ele pode esquecer de você? Você pode ter essa impressão. As condições naturais elas podem mostrar isso para você, mas eu quero te dizer aqui nessa tarde, com a luz apagada, talvez você esteja numa escuridão da sua mente e da sua alma. Eu quero te dizer, creia no seu espírito, Deus ele não esqueceu de você. Existe o tempo certo e o modo certo de Deus, e as almas elas estão te projetando. Para quê?
para que o tempo onde Deus vai cumprir a vontade dele aconteça na sua vida. Mas posso te dizer uma coisa, meu irmão, nós não podemos ficar parados, mas nós temos que a cada dia ser transformados na nossa mente. A palavra arrependimento significa mudança de mente. Quando Jesus disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, foi a primeira frase que saiu da boca de Jesus quando ele começou o ministério dele, em Mateus no capítulo 4. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está falando assim, ó, mude a mente de vocês, para que vocês possam compreender, para que vocês possam ter um entendimento de como funciona o reino dos céus. E eu quero te dizer, o reino dos céus não funciona na mesma dimensão e no mesmo passo do reino da terra, meu irmão. Às vezes nós queremos que ele funcione, mas ele não funciona. Então no tempo certo, no Kairos, no tempo de Deus, Faraó tem um sonho, e nenhum mago, nenhum encantador da terra do Egito consegue interpretar o sonho de Faraó. Então o copeiro lembra, tem um rapaz, um hebreu lá na prisão, ele interpretou o meu sonho, eu conheci um rapaz lá, porque agora era o tempo certo, agora era o tempo de Deus, meu irmão. Aleluia. 2 anos se passaram. José podia o que? Blasfemar contra Deus, como a gente faz, sim ou não? Sim. Quando está demorando demais, a gente chuta tudo, chuta o balde. Quem já chutou o balde aqui alguma vez? José podia reclamar, não podia reclamar? Que nem você na Caixa Econômica Federal. Quem já foi na Caixa? Mas imagina uma coisa demorar mais do que a Caixa Econômica Federal. Pois é. Mas a questão é, Deus não estava demorando. Deus estava preparando José para aquele tempo. Ei, Deus não está demorando. Deus só está te preparando para o tempo que Ele tem preparado para a sua vida. Ele não está demorando, não. Paulo, ele olha e ele fala assim, olha, eu tive dores de parto. Sabe para quê? Para que Cristo seja formado em vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, o desenvolvimento da minha vida cristã, ele só acontece quando Cristo, ele é formado dentro de mim a cada dia, meu irmão. É uma formação diária, aonde o caráter de Cristo, ele é o que? Gerado dentro de mim. Quando? Diga assim, dia após dia, hora após hora, segundo após segundo. Fale uma coisa para você mesmo, olhando para o seu caráter, para quem você é como pessoa. Quando você olha no espelho, o quanto você é. Quando as pessoas elas olham para você, será que elas conseguem enxergar Cristo? Meu irmão, quantas pessoas que você conhece que não vêm na igreja? Quem conhece alguém que não vem na igreja? Sabe qual é o canal pelo qual as pessoas vão conseguir conhecer a Cristo? Através da sua vida. Mas não do que você fala, porque às vezes a gente é muito bom para falar, mas o nosso comportamento não está alinhado com aquilo que nós falamos. Mas eu estou falando com aquilo que você é.
Porque quando Cristo ele é formado em mim, eu começo a ser o quê? Um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho, uma nova filha. Sabe, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou lembrando aqui desse culto aqui lá da Índia, porque eu estava lá na Índia e teve um culto lá que demorou 5 horas, num fervo. Estava um fervo lá, meu irmão, o dobro disso daqui, você pode imaginar. E o pessoal ia embora, a gente tinha que tocar eles assim. Vamos, gente. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles entenderam aquilo que está escrito no Salmo de número 84. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Sabe? São em momentos como esse que a essência que nós carregamos, ela é revelada. Eu sei que para nós existe todo um desconforto. Não existe som, fervendo aqui sem luz. Mas eu quero te dizer, você não veio aqui para alimentar a sua carne, você veio aqui para alimentar o seu espírito. E o que alimenta o seu espírito, meu irmão, é a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala em Jeremias no capítulo 15: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. A verdade que nós precisamos entender hoje aqui é a seguinte: de que forma Cristo ele está sendo formado dentro de mim. Tem um texto aqui em 1 João, no capítulo 3. Eu vou ler aqui para você. Ainda bem que a minha visão ainda está fluindo aqui. Mais ou menos. Diz assim, ó. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Posso te dizer uma coisa? Às vezes eu posso professar um cristianismo com palavras. Às vezes eu posso dizer algo da boca para fora. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que as pessoas veem quando elas olham para você? O que as pessoas enxergam quando elas olham para você? Será que uma pessoa, eu vou te fazer uma pergunta muito séria, seria capaz de entregar a vida dela para Cristo, sem você dizer uma palavra, apenas ela olhando para quem você é? Ela poderia dizer: eu quero ter a vida que você tem, não o dinheiro que você tem, não o carro que você tem, não até que nem aquela propaganda da Axe, a beleza que você tem. Mas eu quero ter um coração igual ao seu. Eu quero ser o homem que você é. Eu quero ser uma mulher que nem você é.
Sabe, meu irmão, Cristo está sendo formado dentro de nós. Esse é um trabalhar duro, porque coisas precisam ser arrancadas e coisas precisam ser o quê? Enxertadas. E isso não acontece do dia para a noite. Às vezes a gente quer vir na igreja, num culto, tomar o banho de canjica e ir para casa com a nossa vida resolvida, meu irmão. Desculpa, mas eu não vivo para pregar esse tipo de evangelho. O que Deus quer com você não é uma prostituição, como uma prostituta onde você paga e você tem uma noite de sexo com ela. O que Deus quer escrever com você é uma história de amor, meu irmão. E uma história de amor, ela é construída dia após dia. É por isso que a mulher adúltera, ela, como diz o escritor de Provérbios, ela anda na espreita. Mas as verdadeiras alianças, elas nascem no período de crise. Às vezes, um homem, ele larga a família dele para passar uma noite com a amante. Porque a amante, meu irmão, ela sempre vai estar cheirosa, ela sempre vai estar pronta para o sexo. Oh, que maravilha! Por quê? Porque a amante, ela não tem que limpar o cocô da criança. Por quê? Porque, ainda bem que não está gravando, então eu posso falar cocô aqui, então. A amante, ela não tem que lavar a louça, ela não tem que pegar aquela cueca com freio de caminhão. Mas posso falar? A esposa é aquela que quando ele chega em casa e fala assim: amor, eu perdi o meu emprego, ela abraça ele e ela fala assim: não, vamos lá, a gente vai superar isso, a gente vai conseguir. Isso é uma aliança, meu irmão. Mas uma aliança, ela não é construída da noite para o dia. É uma história. E sabe por que você está aqui? Para ter uma história com Deus. Aleluia. Por isso você precisa dar continuidade na sua vida com Ele. Às vezes a gente quer vir um dia na igreja, um domingo na igreja. Deus, Ele não quer uma noite de paixão com você, meu irmão. Ele quer uma história. Mas para isso, nós temos que nos entregar completamente a Ele, para que Cristo seja formado dentro de nós. Porque se você sai daqui hoje, sabe o que vai acontecer se você voltar daqui domingo que vem ou daqui 15 dias, meu irmão? Você vai ter sido bombardeado pelo diabo. É informação pela televisão, pela internet, na escola, no trabalho, um monte de pensamentos, um monte de conselhos, um monte de ideias. Quando você chega aqui, você já chega mal, meu irmão. Até você entrar no espírito, já está acabando o culto, você está falando: oh, agora eu estou começando a ficar aliviado. De tão pesado às vezes que a gente chega aqui. Mas Deus, Ele quer construir uma história com você. É diário, é hoje, é amanhã, é depois, até que Cristo seja gerado em você. Até que Cristo seja o quê? Diga gerado. Diga gerado. Como que nasce o neném? Vai lá o marido e a mulher. No dia seguinte ela vai para a maternidade ganhar o filho? Sim ou não? Não. Às vezes eles ficam tentando lá, tentando, e não ovula, aqui não dá certo aqui, tem a lua nova lá, e tenta, e é só Deus. E aí consegue. Aí de 1 milhão de espermatozoides fecundou o óvulo, e vai lá agora vai nascer, não. Agora vai esperar 9 meses.
para que aquela semente que foi gerada na intimidade, nós possamos dar a luz a ela. Espiritualmente falando também é assim. Hoje aqui o seu espírito está sendo fecundado pela palavra. A palavra está entrando no seu coração como uma semente. O seu coração é a terra, então ela entra aqui. Só que até que essa palavra frutifique, leva um tempo, meu irmão. A terra precisa ser cultivada, precisa ser regado o seu relacionamento com Deus diariamente. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Não é do dia para a noite. É uma história. Diga para o seu irmão, é uma história, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você vai escorregar mesmo. Eu também escorrego, meu irmão. Eu também fraquejo na minha fé. Eu também tenho vontades de desistir. Eu sou homem como você. Mas posso falar uma coisa, meu irmão? Quando você escorrega, Deus não te ama menos ou mais por causa disso. Até que Cristo seja formado dentro de você, até que você vença algumas coisas dentro de você, vai levar tempo. Vai levar tempo, meu irmão. Vai levar tempo. Outro dia, eu estava falando com um rapaz, com o tio da pastora, inclusive ele foi liberto do álcool. Ele frequentou a igreja, sabe quanto tempo, meu irmão? 4 anos. 4 anos. E em um culto, Deus trouxe uma palavra, ele saiu do lugar dele, ele veio à frente, ele recebeu a oração, e daquele dia em diante, nunca mais ele pôs uma gota de álcool na boca. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aquilo aconteceu em uma noite ou em 4 anos? Em 4 anos. Só que deixa eu te dizer, essas mudanças que acontecem na nossa vida, a libertação de um vício, eu já fui liberto de um vício. Eu já tive problemas com drogas, com álcool mesmo, na minha adolescência. Eu nasci, meu pai, eu via meu pai beber todos os dias, meu pai usava drogas na minha frente. Eu tive meu contato com álcool com menos de 10 anos. Eu tinha 12 anos, eu bebia todos os dias. Mas, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Aquilo que é mais difícil de nós sermos transformados, não são essas coisas. Porque um vício, você vai ser liberto. Quem aqui já foi liberto de algum vício aqui? Levanta o braço. Mas sabe o que leva mais tempo na trajetória na vida de um cristão? O que é mais difícil nós sermos libertos? É das deformações do nosso caráter. Às vezes passam anos e anos e a gente continua sendo arrogante. A gente continua sendo presunçoso, mentiroso, prostitutos, sensuais, fingidos, falsos. Isso leva muito mais tempo. Mas sabe uma coisa? Quando a gente é liberto das primeiras coisas superficiais, nós estacionamos. E nós já achamos que está bom. E o inimigo,
o melhor é o bom. Não é verdade? Tem um ditado que diz isso? Sim ou não? Só que a Bíblia fala assim, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A cada dia que o meu entendimento é renovado, eu preciso viver transformação. Aí ele fala, versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que era a boa? Quando ele estava lá no templo, com 12 anos de idade, falando na sinagoga. Qual que era a perfeita vontade de Deus? Quando ele estava curando os enfermos, expulsando os demônios. É bom demais, meu irmão. Você chegar aqui, ó, imagina você, domingo que vem, você sobe aqui, ó, e coloca os demônios para fugir, assim, ó. Vai expulsar o demônio, assim. Eu fui pregar lá na Índia, irmão, e na hora que a gente foi orar pelas pessoas, era 20 endemoniados caindo ao mesmo tempo, meu irmão. Tinha que expulsar um só que não tinha expulso. Mas às vezes a gente fica empolgado com isso, ou não? Quando você coloca a mão e fala câncer, sai! E o câncer sai. Aí você fala, uau, essa é a vontade perfeita. Fala para o seu irmão, mas ainda não é agradável. Quem sabe aqui qual que é a vontade agradável? Hã? A cruz. Sabe qual que é a vontade agradável? Quando Cristo morre.